inicialmente, eu não sabia o que eu queria fazer de mestrado, só que veio a data de inscrição veio muito rápido, eu já tinha que fazer a ideia, eu falei, cara, eu vou fazer sobre produção musical. Porque eu tinha acabado de voltar de um curso em Nova York de produção musical, fiquei 4 meses lá, tava com um diplominha, que nem vale no Brasil, mas tava com um diplominha ali na mão, e, tipo, cara, vou ver o que eu posso. Aí a gente tem que fazer como se fosse um projeto, um pré-projeto para você apresentar para uma banca para eles te aprovarem ou não. Aí eu fiz uma coisa sobre como produtores musicais aprendem e ensinam música. E quase que eu não passei, mas eu passei. Seria uma história enorme para contar, mas quase que eu não fui. E ali quando eu recebi uma orientadora ótima, que é a Luciana Requião, que assim, tipo, veio... Olha só, já que esse é um assunto meio não muito ortodoxo aqui no Unirio, vamos trazer o máximo possível das paradas que a gente puder fazer. Então, ela trouxe, tipo, trabalho, pensadores que falam sobre trabalho, pensadores que falam sobre educação musical informal e informatizada, sacou? A gente teve que ter umas coisas, a gente teve que juntar várias coisas. Alguns desses autores, até que eu falei agora, eu nem usei. E, no final, virou um projeto sobre... Eu entrevistei 3 produtores, né? O André Magalhães, o Marcinho Conigan e o Rafael Diegues, os 3 ótimos produtores, para eles falarem sobre como eles aprenderam produção musical, como eles ensinam produção musical para os outros, porque todo produtor acaba ensinando um pouco no seu processo, sempre tem alguém na técnica, a gente sempre acaba ensinando coisas para as pessoas. E também, o que pode se aprender de música através de uma plataforma que é a DAW, né? A Digital Audio Workstation, que é o Logic, o Pro Tools, esses programas. Porque nesse tipo de programa você vê, por exemplo, o equalizador. Você vê com seus olhos em relação aos números onde está o grave, o médio, o agudo. Você consegue ver no piano roll do MIDI onde está o dó, tem um piano. Então, aquilo ali é um instrumento, multi-instrumento musical. Você consegue aprender música com aquilo. Sim. Então, aí não vou explicar, porque senão tem que ler o negócio e nem Não, eu lembro, na verdade. Você já Mas é deu isso. uma ótima Talvez explicação, dele. cara. Muito legal, inclusive, o tema. É mesmo. É uma excelente ferramenta, se for parar pra pensar assim, né, cara? É uma super Porque é muito visual e Muito. a música não tem essa coisa muito palpável, né? O que torna difícil, assim, inclusive, avaliar ou parametrizar, né? O que está sendo escutado ali, né? Avaliado ali. Então, isso, pô, realmente é uma ferramenta poderosa pra caramba. E é louco que a DAW não só é uma ferramenta de você aprender música, mas você aprender também física, né? Do som. Do som. Você acaba aprendendo física do som, verdade. Sem Enfim, saber. as frequências, né? E as ondas sonoras e tudo. É incrível. Manipular isso é muito louco, tudo, né, cara? Quando eu comecei a frequentar o estúdio, eu via você, tipo, produzindo, e aí foi que eu entendi realmente a física por trás da música, que, tipo, são ondas, assim, porque dá pra ver claramente nos programas que tem ali, tipo, as ondas passando. E foi aí que eu virei a chave. Cara, é um bagulho físico, total. Isso foi muito maneiro. Não é tão simples assim, É quase né? uma coisa da sinestesia, assim. Tem uns programas que relacionam cores a frequências. Você vai ver o RX, que é um programa de edição fina. Você tem lá o que tá mais alto, o que tá mais baixo, é verde, vermelho, azul e tal. É sinestésico, é uma coisa que você junta 2 sentidos. Se você consegue relacionar um sentido ou uma memória com um som, você consegue entender mais as relações que os sons têm uns com os outros, porque esses números vão ter relações uns com os outros, ou essas cores vão ter também. Então, o ser humano gosta de se basear em coisas, de jogar os conhecimentos para um lugar confortável. Vou escrever esse som numa partitura, porque assim eu consigo lembrar e ler. Né? Então é mais uma partitura, como se fosse mais um instrumento. Sim, isso te dá muito apoio, né? Pra tu lembrar, inclusive, daquilo, né? Então, fixa, né? Esse conhecimento, a habilidade que você tem, né? De manipular aquilo. Pode crer. E você, Patrick? O teu tema? Pô, o meu tema Irado, polêmico. Esse tema é irado. Você pode falar dele brabo. Eu posso, Sem citar nomes. Sem citar nomes, porque é aquela coisa mesmo, de dar aquela cutucada no vespeiro, né? Mas a gente ama isso. Cara, eu fiz o meu pré-projeto, né, para ser avaliado, pensando uma habilidade específica do professor de música, que é a capacidade crítica e reflexiva. Então,
a partir dos textos que eles tinham recomendado ali nas provas, eu comecei a ler, raciocinando, pô, o que eu posso falar que pode relacionar com isso que está sendo dito? E aí eu criei essa coisa na minha cabeça. Não criei, mas eu sabia que tinha algo, né, a respeito de pensamento crítico e reflexivo. E eu queria identificar isso na formação do professor. E aí, na universidade, no caso, eu conheci a Unirio, então eu queria investigar isso na Unirio. Só que o meu trabalho, esse tema, depois conversando com a minha orientadora, Silvia Sobreira, pô, e que ela me orientou brabo, assim. Maravilhosa. Ela falou, cara, né? Sinistro. Quando a gente tá, né, sendo bem orientado, amparado. Ela falou, cara, então, eu acho que tem alguma coisa nisso que é muito amplo, não é? É uma coisa muito abrangente, assim, que é o pensamento reflexivo. Ao mesmo tempo que é uma coisa que não te coloca num lugar objetivo, né? É um tema que já foi meio que... Foi isso que ela falando. Já foi meio esgotado, assim, no passado. E eu tava naquela, pode ser, vamos pensar em outra coisa, então, dentro do currículo da Unirio. E aí eu comecei a... E aí o meu trabalho se transformou num estudo sócio-histórico da disciplina Processos de Musicalização, lá da Unirio, né? Que é a principal disciplina ali no currículo ali da licenciatura em música, responsável pela formação do professor de música. Então, é uma disciplina que era chamada de didática da música no passado. Então, eu investiguei na história do curso e como isso foi se transformando, o que era ensinado nessa disciplina, quando eu pude, né, conversar com outros professores, e qual foi o trajeto dela para se chamar PROM, né, que é Processos de Musicalização. E a gente estudou quando a gente estudou lá, o processo de musicalização, esse PROM, a gente estudou vários métodos ou formas de ensinar, não necessariamente um método, música para as crianças. Então eu estava vendo como é que isso se transformou dentro do currículo da Unirio. Eu esbarrei numa coisa muito interessante, que é como que esse currículo, né, essa grade de disciplinas, ela não é uma coisa estática, fixa. Ela se transforma através do tempo e isso depende muito de quem está envolvido. Então, se os professores que estão lá, eles têm essas aptidões, você tem a oportunidade de estudar aquilo com, de repente, um cara que é especialista naquilo. Depois que o Helder, parente, né, faleceu, pô, a gente ficou, né, meio desamparado lá. Que ele era o professor que dava aula do método Orff. E aí, pô, depois quem é que vai dar aula do Ele era o método expoente Orff? brasileiro do método Orff. O que seria o método Off? Ih, velho, não vou lembrar agora pra eu poder explicar. Eu posso adiantar que envolvia metalofones. Isso era irado. Isso, era uma metodologia bastante voltada para estudo, um fazer musical, tocar, né? E os metalofones têm essa coisa que você pode remover as teclas, né? Os pedaços, né? De que você vai batucar aqui, vai fazer o ré, vai batucar ali, vai fazer o fá, vai tocar Deixa ali, só vai as fazer... notas da música que a criança vai tocar. Exatamente. Tira as outras. Então, e aí você Legal. conseguia manipular mais facilmente o que a criança ia fazer. Então, era uma metodologia voltada para o fazer musical da criança.